Olá! Venho nesse vídeo para conversarmos um pouco sobre o Terrible 2, Terrível 2 anos. Já ouviu falar? Será mesmo que é tão terrível assim? Me chamo Deise Rosa, sou psicóloga e te convido a trabalhar aí, olhar para as nossas crianças de uma forma talvez um pouquinho diferente. Quando a gente fala sobre a fase dos terríveis 2 aninhos, eu mudaria para talvez o incrível 2 aninhos. Será que são tão terríveis assim? Quando o bebê nasce, o máximo que ele tem de visão é aquele movimento aqui, o olhar da amamentação, depois a visão de um todo começa a se ampliar, essa criança começa a olhar a mãozinha, o pezinho, começa a ficar sentadinha, daqui a pouco ele começa a dar aquela empurrada no bumbum, a mexer num objeto, a mexer nos móveis, a olhar as coisas, a começar a entender o que é o mundo. Junto com isso, vai crescendo, vai começando ficando em pé, vai engatinhando. Opa, comecei a engatinhar, comecei a explorar um pouquinho mais o mundo, comecei a puxar os objetos, a trazer eles para mim e aí ter contato com este universo tão grande. Vou crescendo um pouco mais, a comunicação começa a se estabelecer, eu começo a trocar umas palavrinhas, aponto com o meu dedinho lá, o meu dedinho aqui, e aí as coisas começam a serem conduzidas de uma forma diferente. Sim, essa criança começa a ampliar um pouco o universo dela para o ambiente que ela está. Mas quando ela começa a levantar, a mexer nas coisas, é quando ela começa a ter então um contato com os primeiros nãos da vida dela. Lá com 1 aninho e pouquinho, que ela vai entendendo, eu quero, mas me falaram não, e assim vai indo, até chegar um processo onde essa fase tão grande de descoberta começa a oscilar para uma próxima fase, que é da fase dos 2 anos e pouquinho, depende muito de cada criança, mas ela começa a ter uma oscilação, eu começo a descobrir o mundo, a descobrir o meu corpinho no mundo. É geralmente o início de um processo do desfraude. Tem vídeo sobre o desfraude no canal do YouTube, corre lá para ver. Nesse processo do desfraude começa uma descoberta. Quem eu sou, o que eu produzo para o mundo, como que é as coisas aqui. Também esta é a idade que a criança ela começa a pegar o lápis na mão, a caneta e começa a fazer lindos desenhos pelo sofá, pela parede, por todos os espaços da casa. Uau, fui eu que produzi isto. Começa aqui um processo de autonomia, de quem eu sou neste mundo. Ainda precisamos lembrar que essa criança está numa fase egocêntrica, ela vem do 0 aos 2 anos, isso é muito intenso, ou seja, as pessoas vivem no mundo para me servir. Com 2 anos, isso ainda continua, isso, na verdade, alguns continuam até bem adulto, né, gente, que acham que o mundo tá ali para só te servir e que se dane o mundo. Mas, nas crianças, esse é um processo natural de fazer esse entendimento. É então, mais ou menos a partir dos 2 aninhos, que eles começam a ter um processo de necessidade maior de socialização, de conversar com outra criança, de socializar, de entender que a mãe não está só para lhe servir, que a mãe também tem os sentimentos que são dela e assim por diante. Junto com essa autonomia toda, começa então essa criança que quer expandir muito mais o seu mundo, a se comunicar muito melhor. Quem eu sou, o que eu produzo, como eu faço. E aqui nós estamos tendo uma criança muito mais independente, com uma autonomia muito mais clara. Ok, se eu não quero essa criança tendo a sua autonomia, pedindo o que ela quer, falando dos seus desejos, mostrando o que ela recebe, eu vou ter uma criança sentadinha no sofá, super obediente, que não questiona nada, que não interfere em nada e tá tudo bem. Ai, Deise, seria meu sonho de consumo. Será? Será que tá tudo bem esta criança ficar tão quietinha sem explorar o universo ao redor dela? Não. Uma criança que está passando por uma fase toda natural, um processo saudável. Sim, é saudável essa idade em que elas começam a falar assim: eu quero, eu vou fazer, eu desejo isso. Ai, Deise, mas ninguém merece, ela faz muita bagunça, ela faz muita birra, ela faz muito chororô. A birra, minha gente, é uma linguagem, é uma comunicação que é a forma com que a criança entende e ela foi descobrindo desse jeito que é assim que ela consegue o que ela quer. E aí funcionou uma vez, funcionou outra e ela começa a querer que isso funcione mais vezes. É uma tentativa de comunicação lá atrás que vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, se estendendo. Sabe qual é o grande problema de lidar com essa birra, com esse choro, com esse eu quero? Não é as crianças, somos nós. A parte mais difícil de ensinar uma criança, de educar um filho, é controlar
os nossos comportamentos. Mas, meu Deus, Deise, dá uma raiva que eu tenho vontade de socar meu filho. Não disse que a gente tem que controlar os nossos comportamentos? Que é a raiva, sim, ela é real, ela existe mesmo, gente. Eles tiram a gente do sério, eles deixam a gente enlouquecida, eles fazem a gente passar vergonha, porque, claro, é em público que eles vão fazer isso também. Não é só, mas também. Até porque em público, né, a gente dá o que eles querem. E aí funciona. Se o comportamento da birra ele for funcional, ele for reforçado, ele não vai parar por aí, ele vai continuar mais vezes. Mas lembrando que esse é um ciclo de comunicação natural do seu filho. Como você adulta se porta, como você adulto se porta, é que a gente precisa olhar de forma melhor. Eu perco a paciência, então sai você de cena dentro do possível, né? Eu sei que nem todas as vezes é possível, enfim, abaixa na altura da criança. Olha, eu entendo que nem sempre a gente tem vontade de tomar banho, a mamãe também às vezes não tem vontade, mas é preciso. Eu entendo que tá tão legal aqui, e eu sei que você não quer ir embora, mas a gente precisa ir embora, porque tal coisa vai acontecer, e aí você vai tirando a atenção da criança, desfoca, tira o foco, sai desse foco, birra, olha o que você tá fazendo, olha a vergonha que você tá fazendo eu passar. Gente, não, até porque a criança não tá muito preocupada com o que você vai passar, ele está preocupada em ter aquilo que ele quer. Então, tente ter empatia com essa criança, se aproxime até ela, abaixe na altura dela, converse com ela. Olha, eu entendo que você está nervoso e nós vamos ficar aqui até você se acalmar, mas você não vai ganhar aquilo porque a mamãe fez um combinado. Ah, muito importante, tente sempre, se você já sabe, gente, que você vai sair de casa e existe possibilidade de um perrengue, combine antes. Ó, nós vamos em tal lugar, lá vai ter um monte de coisa bem legal, a mamãe sabe que é bem legal, mas nós não vamos comprar nada desta vez, hoje, nós não vamos comprar nada, por isso, porque não é uma data comemorativa, não é seu aniversário, não é isso, não é aquilo. Ai, Deise, eu nunca posso dar nada pro meu filho. Claro que pode, gente, mas também é importante a gente mostrar para as nossas crianças que não é porque ela saiu de casa que ela tem que ser premiada. Nós não saímos de casa e somos premiados todos os dias. E esse é um processo de ensinamento. Eu posso, de vez em quando, dar uma coisa ou outra, mas cuidado para isso não ficar uma rotina, porque aí quando não tem, o escândalo é certo. Então, lembre sempre, para evitar muitas coisas, para a criança se sentir mais acolhida, faça combinados. E aí começou a birra. Ela não sabia que ela ia encontrar aquele objeto que ela quer ganhar tanto. Lembra? Eu sei que esse objeto é legal, que você queria, mas a gente fez um combinado. Combinado é combinado. Então, outro dia, quando estiver perto do seu aniversário, a gente volta aqui, perto de uma data X, enfim. Faça um combinado com a sua criança. E se você percebe que você vai sair do plumo ali, do centro do equilíbrio, conte até 10, respire, tente sair de cena e desfoque. Diante de comportamentos de birra, que, eles são terríveis pra gente, mas não é porque nossos filhos são terríveis, é porque é um ciclo natural de descoberta, eles estão buscando autonomia, é exatamente a adolescência da criança. O que é um adolescente, gente? Ó, esse aqui também tem vídeo no YouTube, hein? Corre lá. Adolescência é essa fase de transição, eu sou alguém, eu quero me mudar. Aqui é uma transição de um bebê para uma criança e cabe a nós respeitá-los e acolhê-los. Fácil? Mas vai passar. Aproveite essa fase. Tente ter sabedoria com isso. Se você sabe que vai passar e que não vai ser para sempre, você também consegue gerir muito melhor. O que os outros vão pensar? Pensa no seu filho, nesse serzinho que é o mais importante para você. É isto que importa, não o que os outros vão pensar. Grande beijo, vem pro meu canal, corre lá no YouTube, no Instagram e estarei aqui te esperando. Até o próximo vídeo.